aí eu coloco que sobre uma educação inclusiva, que se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. O que eu jamais poderei fazer é desistir do meu aluno. Se eu já percebi que as adaptações curriculares, desde anos atrás, os cientistas da educação já conseguiram identificar que estes remendos não garantiram o sucesso. Se eu entendo que uma educação inclusiva precisa ter uma participação efetiva dos alunos, que eles não devem ser isolados, segregados ou meramente integrados dentro de uma sala de aula. E eu não estou falando só de alunos com deficiência. Nesse artigo, eu também coloco que, quando a gente fala de educação inclusiva, eu vou pensar naquele aluno com bloqueio psicológico, eu vou pensar naquele aluno que gagueja, eu vou pensar na questão do aluno preto, eu vou pensar em todos os tipos de aluno com altas habilidades. Então, se eu percebo que a forma, os métodos que foram utilizados não estão dando certo, então é o momento de eu mudar a minha forma de ensinar. Por isso que eu falei desde o início, não estamos aqui para dizer que adaptação não é algo a ser feito. Sim, principalmente quando a gente recebe aquelas provas engessadas, nós precisamos fazer adaptações. Agora, dizer que as adaptações serão sempre um fim realmente é incorreto. E a gente ainda correrá o risco de continuar reproduzindo modelos antigos, como exclusão, segregação e integração. Bom, eu vou fazer uma pausa por aqui, para a gente não extrapolar o nosso tempo, agradecendo desde já vocês que estiveram aqui conosco. Ana, gostaria de falar alguma coisa? Marcele, a gente ainda tem um tempinho e vamos abrir um espaço aí para as perguntas, né? Eu gostei muito da gamificação e se você puder dar algum exemplo do que a gente pode fazer, como a gente poderia fazer. Sim, com certeza. E aí, aí, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Vou habilitar aqui o chat, tá? Para vocês, já está habilitado para vocês mandarem mensagens ou perguntas, tá bom? Pode falar, Marcelo. Bom, vamos lá. Em relação à gamificação, o que é que a gente observa? O momento da revisão para a prova, vou dar um exemplo, conforme a Ana pediu. O momento de revisão para a prova, a gente observa, muitas das vezes, que os professores entopem o quadro, né, daqueles conteúdos que já foram ministrados durante todo aquele bimestre. Ok. E muitas das vezes o aluno nem se apropriou daqueles conhecimentos. E aí o professor passa, pergunta, respostas. Ok. Entretanto, o que é que a professora Marcele desenvolveu? Os conteúdos foram dados, ok. Agora vamos revisar os conteúdos. Eu criei uma batatinha quente, que era uma caixinha de sapatos, e essa caixinha de sapato tinha de tudo lá dentro. Tinha alguma coisa de matemática, mas sempre com perguntas desafiadoras e engraçadas. E detalhe, algo que talvez eu nunca tenha falado em palestra alguma, é que tudo que eu trabalhei com esses alunos, eu peguei lá no terceiro ano, fui com eles até o quinto ano,
E sempre eu utilizava nas situações, problemas, atiçando a curiosidade, o nome deles. Eles estavam lá nas situações, problema. Situações, problemas, estou falando em qualquer disciplina, até porque eu sempre trabalhei com a interdisciplinaridade. Eu não trabalho com disciplinas isoladas. Então, vamos lá. Essa batatinha quente, eu acabava fazendo da seguinte forma: colocava lá dentro perguntas desafiadoras, fazia um grande círculo com eles, e aí vamos sair da sala de aula, vamos para a quadra. E aí fazia aquela caixa, ia passando, e colocava uma bomba relógio, né, que é um brinquedinho que eu comprei para eles, e quando aquela bomba relógio parava, ou então colocava um som, uma musiquinha, aí eu ia lá e pum, parava. E naquele momento a pessoa tirava ali uma perguntinha, muitas das vezes eles já começavam a rir, porque eu sou muito boba. Então eu colocava já alguma coisa engraçada ali para eles. E aí vinha a pergunta. E aí o aluno tentava responder aquela pergunta. Agora, o detalhe é que nesta batatinha quente ninguém sai da roda, tá? Ninguém sai. Continuam ali o tempo todo. Um outro exemplo rapidinho, Ana. Eu queria dar a eles conteúdos sobre o corpo humano. E aí eu fiquei pensando exatamente na diversidade de alunos que eu tenho. E descobri na internet, né, fazendo algumas pesquisas, que existe um quebra-cabeça, aliás, agora tem até muitos, quebra-cabeça online, quebra-cabeça do corpo humano. E então, o que é que eu fiz? Peguei aquele link, levei para a sala de aula, joguei no Data Show e ficou grandão lá no quadro. E eu tenho a foto, é uma foto linda, que é o aluno com baixa visão e o aluno com TDAH, predominância de déficit de atenção, e eles dois estão exatamente executando o jogo no computador e sendo orientados pelo grupo deles, porque esse trabalho foi feito em grupos. E eles estão ali orientando o grupo deles e tem, inclusive, um cronômetro em cima. E eles têm um tempo para poder fazer. Então, note só, o aluno com baixa visão já está diante de uma tela ampliada, e essa tela ampliada, ele está jogando no Data Show, todos os outros estão participando. E detalhe, por ser exatamente visual, quem disse que os alunos surdos não estavam ali participando também? Entendeu? Exatamente por aí, é um trabalho inclusivo, e isso é gamificação. Muito bom, porque desperta o interesse deles, né? Eles ficam bem mais interessados, né? Na aula, na atividade, no próprio aprendizado. Eles eles, na verdade, eles nem sentem que estão aprendendo, né? E no final eles estão aprendendo, né? A Vânia e o Gabriel levantaram a mão para poder falar. Podem habilitar aí o microfone. A Vânia. Oi, Vânia, pode falar. Oi, olha só, Marcele, quando você falou sobre adaptação curricular, né? Que a criança se sente prejudicada, se sente inferiorizada, né? Isso é verdade, a gente sabe. E aí você falou que as crianças, que você gosta de fazer grupos, né? Eu acredito que você faz um grupo com uma criança que tem dificuldade, com a outra que já não tem dificuldade naquele conteúdo. Agora, um caso de um aluno de terceiro ano que não conhece algumas letras, conhece, esquece, não consegue interagir, não consegue fazer nem reconhecer figuras, enquanto a turma já
consegue ler, escrever, reconhecer números, símbolos e tudo mais. E essa criança não consegue identificar imagem de bichinho. Como que ela vai conseguir, ali naquele grupo, interagir e fazer aquela atividade proposta? Perfeito, Vânia. Cabe lembrar que essa criança vai conseguir se apropriar, sim, de algumas coisas que estão se passando naquele grupo. Até porque a linguagem da criança é peculiar, é singular. Nessas trocas, eles passam a produzir a nossa chamada ZDP-Sim, sabe? E conseguem se apropriar. Agora, veja você que esta criança que você citou, essa criança com certeza precisa de um atendimento multidisciplinar. Quando você fala de um estudante no 3º ano que não reconhece imagens, a gente está falando de agnosia, tá? E a agnosia é um distúrbio, ou ela está associada a distúrbios. Então, o que acontece? Nós estamos falando de algo que já está para além da sala de aula. Dentro da sala de aula, a formação desses grupos heterogêneos, com certeza, vai auxiliá-la, desde que ela tenha um atendimento especializado, tá? Ela vai precisar, sim, do atendimento especializado. E se ela já tiver um laudo, que eu não sei se é o caso dele, pois é, eis aí um problema, porque se houver um mediador, tendo um laudo, se houver um mediador em sala de aula, que é outra coisa que faz parte também dos meus registros em fotos, é o mediador junto ali naquele grupo, porque aí o mediador consegue também se adequar ao grupo e auxiliar essa criança. Agora, no caso desse aluno, precisa de um atendimento educacional especializado, de uma equipe multidisciplinar, precisa passar pela avaliação neurológica, psicopedagógica, para que realmente ele possa se apropriar de conhecimentos. Você podia falar um pouco desse transtorno, só um pouquinho? Porque eu nunca ouvi falar, e assim, esse caso dessa criança é um caso assim, muito novo para mim, e eu nunca vi. E até antes da sua palestra, eu era fã número 1 das adaptações curriculares, né? E agora você abriu assim, um leque para mim de outras possibilidades, de outras formas de se flexibilizar, que é a junção ali de um com o outro, né? De um aluno com o outro. Você pode falar um pouco, agnosia, não é isso que você falou agora? Certo, certo. A agnosia, Vânia, começou a me chamar muita atenção exatamente no trabalho com pessoas com dislexia e deficiência intelectual. Eu pegava, de repente, uma imagem, tá? Eu vou te citar um exemplo. Eu peguei a imagem do encarte de jornal junto a uma paciente com dislexia e, de repente, perguntei a ela o que é isso. Era uma peça de carne vermelha, sabe? Mas, assim, muito, o encarte estava muito bem descrito, estava bem direitinho. E ela virou para mim e disse que aquilo era linguiça. O formato é totalmente diferente. E quando eu falei que não é linguiça, ela virou para mim e disse para mim, é uma coxa de frango. E então eu percebi que ela não reconhecia a imagem. Muito bom dizer também, enfatizar, que essa criança trabalha, né, entre aspas, ela acompanha os pais e que trabalha exatamente com alimentos. Trabalham com comida. Em outro momento, eu tenho também pacientes, até um com 60 e poucos anos, que demonstrou também o desconhecimento, imagens, né, imagens nítidas. Eu pegava ora desenho, ora imagens reais, e ele não conseguia saber direito distinguir um coelho de cachorro.
Então, o que acontece? A agnosia, Vânia, é uma inabilidade do nosso cérebro, determinadas áreas do nosso cérebro, de reconhecerem imagens. E é muito importante que a gente, enquanto professor, especialistas, que a gente se aprofunde mais sobre isso. Porque, inclusive, há poucos dias atrás, quando eu participei de uma pequena formação para o Distrito Federal, foi levantada também, inclusive, uma hipótese do aluno surdo. Porque quando a gente pensa no aluno surdo, a gente pensa logo em trabalhar com imagem. Mas e se esse aluno tiver agnosia? Então, a agnosia é exatamente uma inabilidade do cérebro em reconhecer imagem. A pessoa não consegue se apropriar de imagem. Antes, achava-se que era problema de visão, mas na realidade não é. Pode ser provocada por lesões ou mesmo também vir aí como comorbidade da dislexia, pode vir como comorbidade da deficiência intelectual, do autismo, alguns casos de autismo também, a gente vê o caso da agnosia. Pode ser também a criança que convulsiona, porque essa criança minha, ela, desde que ela nasceu, ela, lá na maternidade, ela já começou a convulsionar. E até hoje ela deve estar com uns 10 anos. E assim, eu, sinceramente, eu já vivi bastante, já vi crianças de diversas formas, mas desse jeito eu nunca vi. E eu tô ficando assim, assustada, porque às vezes uma menina que você pega uma figura de um castelo, ela não conhece nenhum bichinho, formiga, borboleta, macaco, nada. Aí você pega a figura de um castelo e você mostra para a menina, ela vai falar o quê? Ah, aqui a princesa mora aqui, né? É um castelo. Não. Eu acredito que houve algum probleminha aí com a Travou. Vânia. Vânia, travou você, sua imagem e o seu áudio. Aí, Caiu. voltou. Voltou, Vânia. A internet aqui também parou. Voltou, Vânia. Caiu. Não, acho que ela não está ouvindo, não. Tinha uma outra pessoa. Poxa, na hora que eu estou falando. Tá vendo? Desculpa. O Gabriel. Tem a Reneida está perguntando se o nome da deficiência é agnosia mesmo. Não, olha só, deixando bem claro, a agnosia, tá, não é uma deficiência, ela acompanha deficiências, tá? É muito importante, é uma patologia, tá? A agnosia é uma patologia. Entendi. O Gabriel está presente ainda? Gabriel Cerqueira. Aí, Gabriel, você tinha levantado a mão para uma pergunta. Não? De nada, Neida. A resposta já está aí. Vânia, a gente está te ouvindo. Vanise, eu acho que quase ninguém, hein? Não. Estava desligado. Agora estão me ouvindo, né? Sim. Ô Marcele, você é da onde, meu amor? Pelo amor de Deus, eu preciso de ti. Eu ia falar mesmo, Vânia, para pegar meu contato, tem aí, eu deixei na tela o meu contato. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro. Sim. Sabe por quê? Olha só, eu sou professora há muitos anos.
E, assim, esse caso, ele tem me assustado. Na verdade, é o que eu falo. Porque todo mundo tá vendo me procurar, achando que professor de sala de recurso, ele tem todas as respostas para todas as perguntas. E eu comecei a fazer um trabalho com essa criança e eu estou assustada, eu estou apavorada, porque eu não consigo prosseguir, entendeu? Só que essa criança, ela é muito esperta. Ela, quando eu mostro alguma coisa que ela não consegue, ela fala: ah, mas tem muito tempo que eu não venho aqui, você lembra? Eu falei: você veio aqui tem 3 dias. Porque 3 dias antes eu mostrei aquilo e eu falei aquilo com ela, entendeu? E eu sinto que a agonia dela é tremenda, é frustrante de ver. Então, eu preciso de ti, eu vou me dedicar a isso aí, tá? Esse distúrbio, né? Você até falou que não é uma deficiência, é uma patologia. E eu queria saber se tem, olha, eu falando besteira, cura não, né? Mas tem como reverter, eu conseguir um progresso com essa criança? Então, Vânia, você consegue me ouvir bem agora? Sim, sim. Então, eu vou responder algo que você tinha falado anteriormente, antes de ter o probleminha aí com a internet. Você falou sobre a questão dessa criança convulsionar. É importante a gente lembrar o seguinte, que a convulsão, a epilepsia, nesse caso, provavelmente é um sintoma de um transtorno, tá? É um sintoma. Por isso que é necessário a questão da anamnese. Olha, algo muito importante que eu venho estudando, inclusive dentro do mestrado, é a questão da gente fazer um quadro evolutivo. A anamnese nos auxilia muito com isso, tá bom? Para a gente poder entender a causa da causa da causa, todo o histórico, entender como foi o parto dessa criança, até chegarmos a essa construção desse sujeito. Agora, você perguntou agora, foi sobre o que mesmo? Agora eu esqueci a sua segunda pergunta. Se tem cura? Se tem uma forma dela melhorar, dela aprender, dela Isso, reconhecer. então, nós entendemos hoje, graças aí aos estudos da neurociências em benefício da educação, nós sabemos que existe algo chamado neuroplasticidade. Gente, a Fernanda está dizendo que está muito baixinho para ela. Meu áudio está baixinho? Não. Para mim também está normal. Então, o que acontece, Vânia? Obrigada. O que acontece? A neuroplasticidade é a gente entender que o nosso cérebro tem a capacidade de se modificar, a capacidade, exatamente como o nome diz, plasticidade. Tá? E o que vai acontecer? Nós vamos, se uma área do nosso cérebro é prejudicada, nós vamos ter condições de ativarmos outras áreas do nosso cérebro. Tá aí a Ana, que não me deixa, né, mentir, que também é psicopedagoga. Então, exatamente, é aí que está voltado o nosso trabalho. É com essas questões de plasticidade cerebral. Por isso que lá atrás, na apresentação, eu falei que nós somos seres multifacetados. Nós temos múltiplas inteligências. E aí nós vamos nos apropriar desse cérebro que tem exatamente essa característica de neuroplasticidade, tá? E, inclusive, não só a neuroplasticidade, como tem outras plasticidades também que envolvem esse processo de aprendizagem. E, ao contrário do que se pensava, né, por causa de uma brincadeira do Einstein, de que a gente usa 10% do nosso cérebro, né, ele fez essa brincadeira, as pessoas não entenderam, mas nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Há um estudo, Vânia, só para a gente finalizar, há um estudo que demonstrou uma pessoa que precisou ter a metade do hemisfério, né, do cérebro dela, acho que foi o hemisfério esquerdo, precisou ser totalmente removido. E aí, o que é que aconteceu?
essa pessoa, depois de um tempo, os cientistas puderam observar que o outro lado do cérebro, o hemisfério direito, começou a fazer todo o trabalho que deveria ser feito pelo esquerdo. Isso se chama neuroplasticidade. Então, pode não haver cura para a agnosia. Espera aí que a minha cachorrinha está aqui atacada. Pode até não haver cura para a agnosia, mas nós entendemos que há recursos que a gente vai conseguir melhorar muito mais o aprendizado dessa criança. Muito bom. Olha, Marcele. Adorei, obrigada. Vou dar isso, Vânia. Eu vou te dar aí uns minutinhos para você se despedir. Nosso horário está terminando. Foi maravilhoso. E maravilhosa a sua palestra, tá? Todos os comentários aqui. A gente te agradece. Eu vou dar uns minutinhos aí para você. Então, agora a minha cachorra também decidiu participar aqui. E ela é um bichão, então o latido dela é estridente, eu peço perdão. Mas, enfim, eu agradeço essa oportunidade. Eu costumo sempre dizer que, dentro do meu hiperfoco acadêmico, né, eu acho que eu devo ter dito em algum momento, eu sou uma pessoa com TEA e altas habilidades, mas algo que eu sempre sonho é em poder compartilhar, e é sempre um grande prazer a gente compartilhar e trocar conhecimentos. Por exemplo, a gente vê essa questão da agnosia, né? A agnosia, geralmente, toda vez que eu comento sobre ela, eu percebo que quase ninguém conhece, mas são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, sabe? Então, assim, fica aqui a minha gratidão, sabe, por poder ter, de alguma forma, enriquecido aí os nossos conhecimentos. Meu contato está aí na tela. Quem precisar, quem quiser conversar, bater um papo. Eu também trabalho na área de orientação, supervisão, e vamos conversando. É isso aí. Bom, o município agradece, todos nós aqui do CAE também, a gente te agradece. E muito obrigada a todos que estão presentes, muito obrigada pela participação. O link da lista de presença está aí no chat. Vou interromper aqui.